Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago para vocês a última leitura coletiva que a gente fez, que foi o Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro e da Cornella Funk. Essa obra, então, ela tem uma singularidade muito interessante, né? O Guilherme ele elaborou o roteiro que deu origem ao filme, e depois houve uma parceria com a Cornélia, que elaborou então o livro a partir do roteiro, mas dando uma profundidade e explicando coisas que o filme não conseguiu demonstrar de uma maneira mais ampla. Então, olha que interessante, né? A gente está sempre acostumado a livros que viram filmes, mas é quase. Conheço poucos casos do contrário, de filmes que viram livros. E essa obra, então, da editora Intrínseca, ela é muito bonita. Olha o acabamento, olha a capa dura, olha os detalhes. Tu tem então assim gravuras no início de cada obra que ajudam então, por exemplo, a explicar algumas questões que estão sendo tratadas naquela parte da obra, né? Porque a obra ela interlaça a história contada da Ofélia, né? Com contos que ajudam a complementar o universo no qual ela está inserida. Então, assim, tem várias interpretações que podem ser feitas dessa obra. Uma que é tratada significativamente por uma série de pessoas, que é aquela interpretação na qual a Ofélia está de maneira lúdica tratando as dores do presente, né? Em vez de estar vivenciando todas as durezas, porque só em termos de contextualização a obra se passa depois da Guerra Civil Espanhola, né? Ela já terminou, mas ainda há grupos de resistência que se escondem nas florestas, em lugares das cidades, para lutar contra o franquismo. Para quem não conhece, o franquismo é uma espécie de fascismo espanhol, né? Com algumas características singulares da Península Ibérica, mas ainda assim muito parecido com o fascismo italiano e com algumas características do nazismo alemão. Então essa obra ela se passa pós-Guerra Civil Espanhola. Nós temos então os fascistas espanhóis perseguindo, torturando e matando as pessoas que lutavam contra o franquismo. E ainda nós temos um contexto mais amplo, que é a Segunda Guerra Mundial acontecendo, por exemplo, na França, na Itália, na Alemanha, né? Então a gente tem essa dualidade, né, de momentos históricos, né? Nós temos o final da Guerra Civil e a Segunda Guerra Espanhola acontecendo. Então traz uma série de questões aí, fome, miséria, violência, tortura, tudo isso está presente nessa obra. E daí a Ofélia, né, que tem a sua mãe, acaba se mudando então para viver com o Vidal, que é um capitão franquista, né? E muito por uma questão de necessidade, a mãe está sozinha, o pai morreu, ela tem que buscar então, por exemplo, uma forma de sustentar e cuidar da Ofélia, ela acaba se sujeitando, né, a viver com esse homem que é talvez a representação direta de toda a maldade, toda a vilanez, toda a dureza que um conflito gera, né, um conflito propicia. Então o que nós temos? Nós temos essa mãe, essa filha se mudando para viver com esse homem. E é talvez uma das formas lúdicas para não vivenciar o que ela está diretamente sentindo em relação a tudo que está acontecendo. Ela tem essa capacidade então de imaginar esse mundo que ela vai selecionar, esse mundo ligado a um conto de fadas. Mas também nós podemos entender que ele também existe. Então não fica muito bem claro se ela estava imaginando todo o tempo ou se isso existia. Claro que tem analogias que podem ser trazidas, por exemplo, quando ela vai fazer uma das provas lá que ela tem que pegar uma chave que está na barriga de um animal. Esse animal está dentro de uma árvore destruindo a árvore, né? Ou seja, o próprio Estado sendo destruído pela vilanez, pelo fascismo, pela tortura, pela posição ditatorial, né? O próprio Estado sendo destruído por dentro pelas instituições que estão sendo corrompidas. Tem várias analogias que podem ser feitas essas, como por exemplo desse animal dentro da árvore. Ou quando ela vai lá buscar, por exemplo, uma outra coisa em que ela se defronta com o que eles chamam de homem pálido. Ela está num momento de fome, de miséria por causa da guerra, e na mesa daquele homem tem muita comida. E a forma de ela sobreviver a isso é não pegar uma daquelas comidas. Então é bem interessante. E o mais legal e significativo são os contos entre a história. Conforme vai passando a história dela, nós vamos ter, por exemplo, como esse aqui, que para mim é um dos mais interessantes, que é o Conto do Alfaiate, que vai contar a história então de um alfaiate, que depois a gente subentende que é o pai dela, né? Que é visitado pela morte, e a morte diz: olha, tu vai morrer. E ele diz: não, por favor, então me dê mais um tempo, eu não posso morrer agora. Me deixa então terminar esse vestido para minha filha. E daí eles têm uma conversa. Olha que significativo que a morte acaba falando. Olha o que ele fala: só me deixe terminar o vestido, implorou ele, e eu prometo que assim que eu der o último ponto, vou com você. E farei com toda a boa vontade as roupas mais bonitas para a rainha do reino subterrâneo.
A morte suspirou. Estava acostumada com homens implorando por mais meses ou anos, em alguns casos horas. Sempre havia algo a ser concluído, desfeito, resolvido. Os mortais não entendem que a vida não é um livro que você fecha só depois de ler a última página. Não existe a última página no livro da vida, pois a última é sempre a primeira página de outra história. Então olha que interessante, né? Olha essa capacidade de dialogar com mais variadas linhas da filosofia em relação à interpretação da vida e da morte, né? Do existir, do ser. Então é muito, muito significativo essa obra, eu acho que ela super vale a pena. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir o filme, agora eu vou querer assistir para tentar ver como ele se dialoga. Mas, assim, fazia tempo que eu não pegava uma obra que me encantava, ao mesmo tempo que me fazia refletir sobre as contradições, sobre as questões complexas da existência humana, né? Então, com certeza, super indico, vale a pena. Então, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, nos seguir lá no Instagram e até a próxima, pessoal!